Olá, hoje vamos conversar sobre o porquê ler os clássicos. Porque, afinal de contas, nós resolvemos fazer um programa de formação continuada de professores, tendo essa ênfase cultural no sentido de uma leitura dos clássicos da educação, e que possam, então, favorecer o professor com mais conhecimentos mais sólidos e que possam, então, favorecer uma reflexão para as suas atividades do cotidiano da escola. Então, é interessante responder por que ler os clássicos na formação continuada de professores. E vamos comentar, então, qual é a importância desses clássicos. Aparentemente, parece uma coisa contraditória, porque clássicos sempre representam uma coisa que não é do nosso tempo histórico. Clássico é de algum tempo do passado, mas é exatamente aí o termo clássico que tem a importância para nós, porque clássico é sempre aquele que tem a nos dizer no atual tempo histórico. Clássico é alguma coisa que está sempre presente. Quando nós temos um sapato clássico, uma roupa clássica, é aquela que está sempre atualizada, é uma roupa atual. Então, da mesma forma, com uma comparação tão maluca, mas a comparação traz o entendimento de que ler os clássicos nós vamos nos munir de conhecimentos extremamente importantes que ao longo do tempo têm feito sentido para todo o tempo histórico e para toda a sociedade e, portanto, vamos atualizar as leituras desse clássico para o nosso atual tempo histórico, para as questões da nossa escola hoje. Então, a definição sempre de um clássico em qualquer área é de que o conhecimento resultante daquela leitura é extremamente importante para nós no nosso tempo histórico. Alguns autores vêm e fazem definições do clássico. Por exemplo, Gasparin, como vocês vão encontrar no nosso texto, no texto que acompanham as videoaulas. Ele afirma que um clássico ultrapassa seu tempo e representa sempre fonte inesgotável de conhecimentos. Outra coisa que ele traz, Gasparin, ele vai dizer que ao lermos clássicos, nós progredimos intelectualmente. Da mesma forma, Ítalo Calvino, que também está mencionado no nosso texto, ele escreveu um livro, e o livro tem por título Por que ler os clássicos? Na definição dele, ele diz assim: os clássicos são conhecimentos formativos que favorecem embasamento para as experiências e que fornecem escalas de valores, paradigmas de beleza, coisas que continuam a valer sempre. Outro autor que comenta a respeito dos clássicos é Nussbaum. Ele vai dizer uma frase interessante, ele fala assim: clássicos são uma das melhores bússolas que os estudantes podem obter na sua formação universitária e todas as pessoas na sua formação contínua. Então, o que nós vamos ver é que os clássicos eles não têm supostas lições imortais ou lições morais, mas profundidade e diversidade de ideias que nós adquirimos. Adquirindo essas ideias, no caso da formação do professor, pode favorecer a ele exercitar uma reflexão com maior liberdade de conhecimentos diante das questões do seu cotidiano. É interessante que nós possamos mencionar um estudo que foi feito pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e esses cientistas queriam entender o que fazia a leitura dos clássicos na mente dos indivíduos. Essa pesquisa ela foi desenvolvida e divulgada em 2013 e elas mostram
os indivíduos, os sujeitos, lendo clássicos, com todos os esquemas na cabeça, e conhecendo que áreas do cérebro eram iluminadas enquanto eles liam os clássicos. E aí eles perceberam que a leitura dos clássicos iluminava maior parte do cérebro do que uma simples leitura. Eles perceberam também que esse tipo de leitura produzia uma ação mais benéfica no leitor do que qualquer outra leitura de autoajuda. Então, é bastante interessante conhecer os clássicos e nós nos munirmos desses conhecimentos tão gostosos como estes autores estão apontando, né? Bem, então, o que a gente vê? Nós aqui no nosso curso, que os clássicos representam livros ricos em ideias, em reflexões e em descobertas. Então, uma obra clássica, ela tem sempre o que dizer em todas as sociedades. E quando uma pessoa gosta bastante de uma obra clássica, ela diz assim, que sempre é válido fazer uma releitura daquele clássico. Por quê? Porque você muda com o tempo, você tem mais experiência. E a hora que você vai reler aquele clássico, você já o relê com novas perspectivas, com novos entendimentos, com novas possibilidades de reflexões. Então, nós não vamos ler os clássicos com o objetivo de transpor as ideias daquele tempo histórico, daquele clássico, mecanicamente para o nosso tempo. Mas nós vamos encontrar os conhecimentos para trabalhar as singularidades do nosso momento histórico. Então, ao ler uma obra clássica, nós temos que conhecer a biografia desse autor. E ao conhecer a biografia desse autor, nós vamos conhecer o contexto em que essa obra foi escrita. Que contexto econômico, contexto político, contexto cultural que esse autor viveu. E isso tem grande influência nas ideias que ele nos traz. Então, ao mesmo tempo que nós vamos refletir sobre essas ideias, nós vamos entender a leitura da forma como o autor escreveu naquele tempo histórico dele, pois esse é o cenário da onde a obra surgiu, tá? Então, nós vamos sempre fazer esse cruzamento do contexto dele com o contexto nosso, trabalhando, então, as proposições que eles nos trazem para aquilo que é válido para nós no nosso tempo histórico. Então, de forma geral, os professores, na sua formação, eles têm poucas possibilidades de ter contato com essa leitura de clássicos. Normalmente, uma formação de professores, ela se preocupa bastante em dar um conhecimento mais técnico, proporcionar um conhecimento menos conceitual, mais técnico do que nós estamos pretendendo trazer para todos os professores nesse nosso curso de formação. Então, a nossa ideia é favorecer um conhecimento sólido, teórico, conceitual, que dê embasamento para as suas atividades práticas. Favorecer, então, essa experiência com o pensamento de algum desses clássicos é o que nós vamos estar pretendendo nesse curso e esperamos que esse diálogo com eles favoreça um terreno fértil de questionamentos e apreciação crítica, de posicionamentos sólidos, de problematizações sobre a educação e sobre as questões pertinentes à educação, mas trazidas para o nosso tempo histórico. Até lá!